Deus. Aqui você vai ouvir testemunhos contados no Santo Culto, para edificação da fé e para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Deixe o seu pedido de oração nos comentários e compartilhe esse testemunho com outros irmãos e nos grupos, para que mais corações sejam alcançados pela palavra de Deus. Me concede mais uma vez de estar aqui em Rio Preto, congregado com esta caríssima irmandade, revendo estes servos de Deus, esse ministério amigo. Eu trouxe saudações da nossa irmandade, da região onde o Senhor está dando a graça também de estar lá no sul do Piauí, e também lá no norte, lá no litoral, região de Parnaíba. Esses lugares eu trouxe e levarei as vossas saudações com a paz de Deus. Dou graças a Deus por muitas obras que Deus tem feito. Tem coisas que Deus faz, irmãos, que deixam em nós uma confirmação da sua obra em nossa vida, da sua misericórdia, do seu cuidado. Tem livramentos que Deus faz que nós olhamos e vimos que a nossa inteira alma, irmãos, precisava que Deus aparecesse, e assim Deus tem feito com todos nós. O Senhor traz de frente de contar, eu não gosto de contar isso na igreja, é um pouco pesado, né? É um pouco pesado. Mas hoje Deus colocou no meu coração para contar uma obra que Deus fez de uma libertação a uma família. Porque, irmãos, é verdade e é até mistério que soframos prisões, como a própria palavra nos fala. Mas o tempo da liberdade divina, irmãos, ao chegar na nossa vida, ninguém impede. E eu estava numa viagem uma certa vez, e estava numa cidade, eu tinha ido lá também por questões até mesmo de trabalho. E eu conheci um casal de irmãos lá, e aquele irmão me convidou para fazer uma visita ao seu sogro. Isso já fazem muitos anos. E eu falei, tá bom, irmão, se Deus prepara. Mas quando ele me falou que o sogro dele não morava na cidade, ali onde nós estávamos, falou, irmão, vai ficar difícil, porque eu estou na casa do irmão Daniel, era o irmão que eu estava hospedado lá. Mas ele insistiu, falou com o irmão Daniel, enfim, Deus preparou, marcamos um dia. E no dia fomos para aquela cidade fazer uma visita para o nosso irmão. E ele falou que o sogro dele estava muito provado. E eu fui lá na singeleza do meu coração, né? Só levar uma oração a uma família. E chegamos, fomos congregar na cidade, o culto já havia começado. Terminou o culto. Ele me apresentou o sogro dele. Quando ele me apresentou o nosso irmão, um homem, um senhor, uns 65 para 70 anos, mas um homem formoso, bonito, né, muito bonito ele. Mas por trás daquela formosura, eu vi uma tristeza profunda que ele não conseguia segurar na própria alma. E eu olhei nos olhos dele e eu falei, meu Deus, como esse irmão está triste. Saudei ele esboçou um pequeno sorriso. E terminou, nós saímos para ir para a casa dele. Estava mais alguns da família. E pega a rua, deixa a rua, pega a rua, deixa a rua. Saímos da cidade e pegamos uma estrada de terra. Estradinha de terra. E eu falei para ele, irmão, seu sogro não mora na cidade então? Ele falou, não, irmão, meu sogro mora num sítio, uma chácara. E quando ele falou aquilo, eu brincando, né, com a liberdade que tinha, eu falei assim, mas essa visita vai ser muito boa, né? Chácara não falta pão de queijo, caldo de cana. E comecei a fazer uma pequena brincadeira ali com ele, mas eu vi que ele estava tenso, ele não cedeu à minha brincadeira, ele não sorriu. E quando nós andamos um pouco mais, ele falou para mim, irmão Raimundo, eu preciso falar para o irmão a prova do meu sogro. O meu sogro, irmão, foi um homem que no passado, ele mexeu com magia negra, ele fez um pacto com o adversário, ele dando a alma dele para ter
o que era do adversário. E por muitos anos ele exerceu isso, se tornou famoso, aí vinham grandes personalidades em busca dos trabalhos dele. Mas até que um dia, o Senhor mandou o nosso irmãozinho aí e anunciou a graça ao meu sogro, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e ele creu. E o Senhor chamou ele, chamou minha sogra. Ele falou, na sala da casa dele aí tinha um altar de adoração ao adversário de Deus. Quando o Senhor chamou ele removeu tudo isso, limpou, e a alegria entrou, transformou tudo. O Senhor começou a chamar os filhos, foi preparando casamentos, enfim, chamou a família inteira. Mas agora, irmão, tem aproximadamente 60 dias que o inimigo apareceu em pessoa para ele aí dentro dessa chácara e falou para ele, tu esqueceste que tu tem um pacto comigo? O que é de Deus, mas o que é meu, e eu não vou mais sair daqui enquanto eu não tiver o que é meu, que era a alma. Irmão, a partir daquele dia acabou a alegria desse lugar, a paz. As crianças não têm mais prazer de vir aí, tem medo. Aí se ouve barulhos, se ouve gemidos, se ouve gritos, se ouve tanta coisa. E a partir desse dia uma tristeza tomou o meu sogro. E ele está numa situação, irmão, que minha sogra só chora, tadinha. E ele também, à noite, madrugada, pega o carro, sai sem rumo, não fala para onde vai. E nós já estamos com medo, irmão, de uma notícia grave. Quando ele me falou aquilo, querida irmandade, eu confesso para vocês que eu fui atacado por um medo, mas um sentimento de medo, que se eu pudesse eu tinha falado para ele, volta daqui, irmão, eu não vou, volta daqui, eu não vou, né? Mas medo mesmo. Eu fiquei e falei, irmão, mas não podia, estava lá todos os carros, a família. Irmãos, eu fiz uma oração a Deus naquele momento, já que eu não podia voltar atrás. Eu fiz uma oração a Deus sentado ali no banco do carrinho dele. Eu falei, Senhor, tu sabes muito bem que eu não vim aqui com nenhum intento da minha carne e nem tentar a Deus. Eu vim aqui na mais pura singeleza do meu coração. Eu vim aqui só trazer um abraço para um irmão que está chorando. Eu só vim orar com ele, Senhor. Eu só vim sorrir. Agora eu soube que o adversário está aí dentro e falou que não vai sair. Eu falei para o Senhor, Senhor, se dependesse de mim eu voltaria para esta família, com toda a pureza do meu coração, irmão, foi o que saiu na oração. Eu falei, para esta família, hoje aí está entrando o anjo da igreja. Assim o teu povo recebe os seus servos. Mas eu, olhando para mim mesmo, vejo as minhas inconstâncias, as minhas falhas, as minhas incertezas tantas vezes. Tem piedade de mim. Faz comigo como tu fizeste com Josué naquele dia. Troca a minha vestidura. Coloca uma mitra nova na minha cabeça. Eu preciso entrar puro aí neste lugar, Senhor. Irmãos, orei desta maneira. Querida irmandade, então começou a acontecer um milagre, eu considero um milagre espiritual. Porque quando eu fiz esta oração, eu perdi um pouco da minha personalidade normal, brincalhona, singela. Porque a partir daquele momento nasceu uma voz aqui, não era na minha cabeça, eu não pensava, pelo contrário, eu pensava em outras coisas, mas aqui no meu ser, aqui, nas minhas entranhas, no meu peito, nasceu uma voz que começou a clamar e dizer, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos, a Ele o domínio, o poder, a glória para sempre. E aquela voz foi tomando, sabe, irmão, eu sentia ecoar dentro de mim, eu não sei explicar para a irmandade. E aquela voz começou a clamar dentro de mim. Chegamos num lugar bonito, um arco de flores, entramos, uma casa bonita, varanda para os 4 lados. Quando nós entramos, mas estava todo mundo sem paz, estava todo mundo sem conforto, estava todo mundo distante, meio isolado cada um, né? Mas estamos ali os casais, tudo. A irmã foi fazer uma jantinha, nós sentamos, ele sentou assim, cabisbaixo, não falava, e ele era um homem assim de olhos verdes, bonito, mas os olhos dele estavam vermelhos, né, de tanto choro.
E ali nós não tivemos nem muito diálogo, tentamos puxar uma conversa ali, os irmãos, né? Mas eu já estava em espírito, nesta condição de espírito. Quando terminou, fomos orar, eu só apresentei a janta. Eu falo para a bandada que eu comi por conveniência, né? Mas não houve um desfrutar de paladar, não teve nada. Eu jantei, quando terminou, como não tinha ambiente, eles falaram: irmão Raimundo, tem um quartinho aqui pro irmão. Tá bom, o irmão me colocaram, as famílias foram, a casa muito grande, as famílias foram para os quartos, e eles me colocaram lá no quartinho. Eu entrei naquele quartinho, umas janelas de madeira, eu ajoelhei e falei: Senhor, Davi falou que tu dá sono aos teus amados, eu estou cansado, eu quero dormir, me dá sono, Senhor. Orei, deitei, apaguei e dormi. Acordei no dia seguinte por uma frechinha de sol, 7h30 da manhã, que entrou pela brecha da janela de madeira, deu assim no meu olho, eu despertei pela brecha. Na hora que eu recuperei a consciência, a primeira coisa que eu ouvi foi a voz dentro de mim: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos, né, clamando dentro de mim. Levantei, fiz minha higiene pessoal, saí. Quando saí, encontrei o irmão, o que eu conhecia, e ele estava atribulado. Falou: bom Raimundo, irmão, perdoa. Eu falei: o que aconteceu, irmão? Meu sogro saiu, era 1h da manhã, nós não sabemos onde anda, onde está. Minha sogra está envergonhada ali, minhas cunhadas até foram embora, ficaram com vergonha do irmão, saíram, só estava ele, a esposa e a sogra. Eu falei: irmão, fica em paz, tá bom? Não preocupem comigo, tá tudo bem. Eu falei: irmão, não repare, eu estou ali ajudando ela a assar uns bolinhos ali para tomar um café. Eu falei: pode ir, irmão, pode ir. E sentei, eram sofás de alvenaria, irmão, e eu sentei ali naquelas almofadas, nos sofás, aquela voz clamando dentro de mim. De repente chegou, lembro demais, era um Santana verde, um carro bonito, novo. Quando ele parou aquele carro lá, que ele desceu, que eu olhei para ele, eu já vi que ele estava todo vermelho de pranto, de choro. Irmãos, honra e glória a Deus. Eu estou contando isso aqui porque o Senhor me fez claro que aqui tem uma família que precisa de uma grande libertação espiritual. Irmão, quando eu pus o pé na varanda, o Espírito do Senhor me tomou em línguas, com a promessa do Espírito Santo. Irmão, e eu controlei ali baixinho, e lá vem ele entrou e sentou aqui do meu lado direito. Quando ele sentou do meu lado direito, silencioso, eu pus minha mão aqui direita na coxa dele, aqui próximo ao joelho esquerdo dele. Eu pus minha mão na coxa dele e falei assim: ô homem amado de Deus. Irmão, quando falei ô homem amado de Deus, foi como se abrisse uma champanhe, foi como os olhos dele em lágrimas, o choro veio, o pranto veio, e ele se descontrolou no pranto. Ele olhou para mim e falou: se eu sou homem amado de Deus, por que o adversário quer me matar desse jeito? Glória ao nome do Senhor. Quando ele falou aquilo, irmão, uma glória ainda maior veio sobre mim, irmão. Sabe, irmão, nós somos ensinadores da Irmandade, né? Mas naquele dia, irmão, não foi iniciativa, não teve atitude da minha parte. Quando veio aquela glória de Deus intensa sobre mim, eu perdi assim perdi o meu autodomínio. Eu não sei explicar, as coisas começaram a aparecer como um sonho. Eu só sei que eu catei aqui, no meu modo simples de expressar, catei a mão dele e saí, irmão. E o Senhor começou a nos visitar com aquela linguagem. Eu saí de dentro da sala com ele, e nós fomos indo assim nas plantas da chácara. Para mim que ia tudo abrindo, as laranjeiras iam abrindo, para mim que ia tudo abrindo, e eu levando ele, segurando, puxando. Ele era homem alto, eu sou hominho, ele era alto, irmão. Mas quando nós chegamos no arame farpado, que era a divisa da chácara dele, irmãos, para mim que eu tinha crescido, ele diminuído, eu não sei, eu só sei que eu olhei assim face a face, eu via ele face a face, e o Senhor falou assim: abre os teus ouvidos e ouve, meu filho, meu servo, meu remido. O adversário falou que tu não tem parte comigo, porque tu tens pacto com ele. Assim diz aquele que era, que é e que será eternamente, e não tem mais pacto no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que se compare ao pacto do sangue inocente de Jesus Cristo, Filho de Deus, derramado no duro madeiro da cruz, que comprou para Deus e seu Pai povos de todas as nações, raças, tribos e línguas. Irmão, quando falou assim, olhou para lá, assim para fora, e falou assim: adversário, em outra palavra, irmão, a partir de hoje nunca mais tu entrará nos termos do meu servo. Deus selou ele com a promessa do Espírito Santo. Irmão, quando Deus selou ele com a promessa, irmão, eu não sei nem explicar muito, mas o Espírito de Deus tomava aquele irmão, sabe, irmão, era uma gratidão, eu não sei explicar, era uma alegria tão grande, uma linguagem tão maravilhosa, consoladora, poderosa. Santo é o nome do Senhor. Quando o Senhor tomou ele, novamente, irmãos, peguei ele aqui pelo pulso, e nós saímos na beira do arame farpado. Irmão, quando chegava num canto, o Senhor fazia assim: daqui desse morão pra cá me pertence, tu não entrarás mais. Entrava lá, chegava lá, desse morão pra cá me pertence,
aqui tu não entrarás mais. E o Senhor, irmão, rodeou a chácara inteira fazendo isso. Quando chegou no lugar que nós estávamos de princípio, saiu de mim. Quando saiu de mim, Senhor, vi que eu apertava muito o braço dele, soltei ele cheio de Deus. Eu olhei para baixo, estava tudo cheio de lodo, o sapato cheio de lama, estava tudo a calça. Eu falei, Senhor, tem misericórdia. E aí fomos voltando para casa, baixei a cabeça e ele veio cantando, um cântico espiritual em línguas tão maravilhoso. Glória ao nome do Senhor. Hoje Deus vai fazer uma libertação espiritual, irmão, na vida de alguém. Irmãos, quando entramos na casa, eu estava com a sede, e eu fui até a cozinha. O casal tinha ido mais além, e a irmã estava sozinha, a esposa, mexendo assim uns bolinhos, com a varinha de madeira, era sítio, né, irmão, ela mexendo. Quando eu cheguei assim por trás da serva de Deus, eu fui pedir, irmã, me dê um copo de água. Mas quando eu abri minha boca, eu não consegui falar português. Quando abri minha boca e falei, aquela irmã olhou, aí ela pegou a varinha e jogou para o alto e gritou, a filha dela falou, filha, corre que o Senhor chegou na nossa casa. Aleluia. Aí a filha veio, correram para a sala, abraçaram ele, eu fiquei na cozinha falando língua, sem água, sem nada. E quando eu voltei, estavam os três abraçados lá, e Deus libertou aquela casa completamente, irmãos, naquela manhã. Nunca mais voltei lá. Aleluia. Mas nesta noite Deus mandou contar esta obra que Deus fez na vida daquela família. E um dia eu contei isso numa igreja em São Paulo. E quando terminou, um irmão que é formado em história, né, historiador, ele chegou para mim e falou, irmão, talvez não saiba disso. Antes que houvessem cartórios, antes que houvesse regulamentações de leis, era assim que os poderosos delimitavam suas áreas. Ele jogava um mourão aqui e falava, daqui para cá é meu. Ia lá, jogava um mourão, daqui para cá é meu. E foi isso que o Senhor fez naquele dia, naquele lugar onde residia aquela família. E eles ficaram libertos, e eu estou glorificando a Deus. Agradeço a Deus, que só Deus faz isso, irmão. Só o Senhor pode fazer isso. Ao subir, o servo de Deus pediu para contar uma obra que Deus fez em 1995. Naquela época, eu estava passando uma prova material muito difícil. Minhas 3 crianças eram pequenas, eu tinha uma menina de 8, e uma de 6 e uma de 4. E naquela prova difícil, passando, irmãos, muitas privações, as crianças, eu tinha uma viagem para fazer para a região de Picos. E eu estava muito triste naquela manhã, e eu ia viajar porque um diácono, irmãos, ia me levar. E pela manhã passou um vendedor de algodão doce. A casa tinha um muro, a porta era fechada, mas a criança, minha pequena, ouviu aquela buzininha do vendedor de algodão doce. E a de 4 aninhos chegou para mim assim, cheia de esperança. Aí ela olhou assim para mim, desfez o sorriso e falou, não tem dinheiro, né, papai? Ela tinha 4 aninhos. Eu falei, ô filha, não tenho dinheiro. Era 50 centavos. E eu não tinha. E aquilo para mim me transpassou. Eu falei, não tenho, filha. Papai não tem. Ela falou, tá bom, paizinho. Aí saiu brincando. Aquilo lá me feriu o coração. Eu fiquei numa tristeza tão grande. Quando foi para eu sair, falei para a serva de Deus, esposa, falei, bem, fica aí na comunhão. Se Deus fizer qualquer coisa, qualquer sinal, liga. O irmão falou, pode ligar, cobrar lá na casa dele. Me passa. Eu preciso. Estou sem estrutura para atender. E viajei, minha alma chorando. Quando foi 2 da tarde, como não teve almoço, a Irmandade já me veio contar isso. Eu tinha um vizinho, já mostrei isso para muitos que foram lá. Tinha um vizinho que morava em frente. E assim, pegado ao vizinho de frente, uma outra casa. E lá no quintal daquela família tinha uma mangueira carregada de mangas. Era tempo de manga, era final de ano. Ela estava carregada de mangas maduras, mas muita manga mesmo. Ali morava um casal, não sei se eles eram médicos ou enfermeiros, só sei que eles saíam, chegavam de branco, era o trabalho deles, saíam cedo, só voltavam à noite. Aí a pequena foi, esta mesma pequena pegou no dedo da mãe, mostrou a mangueira, falou, mãe, compra uma manga para mim. Aí minha esposa falou para ela, Nádia, minha filha, não tem dinheiro. Pede, mamãe, pede uma manga para mim. Aí minha esposa falou, filha, não tem ninguém aí, essa casa fica fechada o dia inteiro, filha, não tem ninguém. Faz assim, vão orar, vão minhas filhas, vão orar, vão. Aí pôs as 3 para orar, elas eram pequenas, como falei. E ficaram lá. Nisso chegou uma irmãzinha lá em casa, que às vezes aparecia lá para dar uma ajudinha para minha esposa. E era mês de muito calor, e minha esposa falou assim, Leane, enche a bacia grande de água, para a Nádia ficar sentadinha lá, para não desidratar, sabe, irmão, o calor muito forte. E a menina começou a encher a bacia. Nisso, as crianças saíram do quarto quando a bacia estava cheia.
Aí minha esposa estava ajeitando as coisas, olhou e falou, pediu, filha? Ela falou, pedi, mamãe. Mas quando a criança falou, pediu, a irmãzinha estava lá fora, incendendo a bacia no pátio. Irmão, veio um vento em redemoinho que roda, um dia parado que não move uma folha. Teresina é assim, quem sabe, conhece o clima rigoroso de lá. De repente veio aquele vento, e girando e jogando coisa para o alto, e o vento foi lá para a mangueira. Quando chacoalhou a mangueira lá, derrubou um tanto de manga, e o barulho das mangas caindo chamou a atenção da irmãzinha. Ela foi a primeira que viu. Quando ela viu que uma manga desprendeu e flutuou, e começou a vir para a nossa casa. Quando a manga começou a vir, ela gritou, minha esposa, Mancleusa, corre aqui, olha uma manga vindo para cá. Minha esposa correu, e lá vem a manga, irmão, flutuando, e vem, passando por cima do telhado do dono da casa, cruzou a rua, passou por cima da fiação de poste, da iluminação pública que era do nosso lado, e ela veio e desceu, quando ela chegou com 1 metro de altura, aquele controle soltou ela caiu dentro da bacia d'água. Glória ao nome do Senhor. O Senhor tomou minha esposa num pranto, falou, vem minhas filhas, vamos comer esta manga. Deus preparou, glória ao nome do Senhor. As crianças já eram seladas com a promessa, minha casa virou uma festa naquele dia de tanta dificuldade. Ela ligou para mim, Deus me libertou, atendi a minha missão, e até hoje eu glorifico a Deus por essa obra que o Senhor fez. Então, irmãos, teria tantas outras, né? Mas a gente está sempre em Rio Preto aqui congregando, né? Com a Irmandade. Eu estou feliz por estar aqui mais uma vez. Rogo das vossas orações, irmãos, para que nós possamos permanecer no que o Senhor nos tem confiado. Eu agradeço a Deus por tudo. Deus seja louvado, irmãos. Amém. Agradeço a Deus por irmãos, por vida eterna. Por fim, no final, Deus até o último dia. Louvo a Deus, Deus me chamou aos seus 25 anos de idade, preparou o matrimônio, completa-se 15 anos, 16 que Deus me chamou, e agora, irmão, mês próximo, Deus dá graça de completar 10 anos junto com a mocidade, no bairro Campos de São José, em São José dos Campos. Muita obra Deus fez, eu tinha um coração muito duro, Deus colocou no coração de contar essa obra, irmãos, quando Deus confirmou o ministério. Os 7 anciãos de São José dos Campos me chamaram, porque já tinham ouvido essa obra, e falaram essas palavras, conta quando Deus realmente pulsar muito forte o teu coração. Porque muitos não compreendem, não entendem, irmão. Mas eu creio que tem pai e mãe que está chorando pelos seus filhos aqui dentro. Louvo a Deus, irmãos. Quando eu estava com 20 anos de idade, meu pai, um homem muito temente a Deus, ministério de diácono ali na nossa cidade também, um homem muito prazeroso nas coisas de Deus. Minha mãe, serve a Deus no ministério há mais de 20 anos também. E um dia meu pai saindo para congregar, irmãos, era 7 horas da noite, e eu tomado de muitos espíritos, eu achava que uma arma na cinta, na frente, outra atrás, ia me defender de tudo no mundo. A Irmandade é uma igreja preparada de comunhão, não conta essa obra em qualquer lugar. Louvo a Deus que meu pai chegou em mim e falou, filho, vamos para a igreja. E quando a sua mãe gerava você, Deus falou que ia fazer uma obra na tua vida. Mas, irmãos, eu tomado de espíritos imundos, eu olhei nos olhos do meu pai e falei, pai, somos 4 filhos. Eu sou mais velho, deixa eu, esquece de mim, levo meus irmãos para a igreja, que eu não nasci para ser crente. Mas, irmãos, eu louvo a Deus, irmãos, que homem de fé, glória ao Senhor, crê no Deus das causas impossíveis. Eu sou meu pai uma autoridade muito grande, e ele falava assim, Deus prometeu, rindo ou chorando, com saúde numa cadeira de rodas, você vai servir a Deus. Louvo a Deus que eu fiquei bravo, mas não tive força de responder. E saí, irmão, para a noite. Naquela madrugada, irmão, santo ao Senhor, voltando um pouquinho, meu pai foi congregar naquele dia, Deus mandou a palavra. Casal que andou aqui dentro hoje, o adversário preparou tirar a vida do seu filho essa madrugada. Você já fez jejum e oração? Então vocês vão chegar em casa e vai dobrar o joelho, vai levantar quando ele chegar na casa de vocês. Não sabia de nada, irmãos. Entrei dentro de uma favela ali em São José dos Campos. Quando foi 3 horas da manhã, irmãos, amigo verdadeiro é só o Senhor Jesus. Uma pessoa tomada de espírito ao contrário, encostou um 38 na minha cabeça. Senti de contar essa obra, não sou eu, Senhor. Às vezes o moço pode pensar, mas como o irmão hoje está no ministério? Porque essa obra, essa graça é mistério, é Deus quem faz. Louvo a Deus, irmãos, que ali um gritava assim com aquela arma na minha cabeça. Pode começar a rezar, crente. Ô crentinho, reza porque você vai morrer. E tinha um outro daqui na tribuna, glória ao Senhor, que dizia assim, crente não reza, crente ora. Então ele zombava de mim, então começa a orar. E eu comecei a lembrar das reuniões de jovens e menores, os salves altos que eu tocava o cordeirinho, glória ao Senhor quando criança, até meus 12 anos. E de repente veio como um flash, falei com meu pai agora há pouco que não nasci para ser crente, vou morrer, glória ao Senhor.
Mas desde as 11 da manhã, meu pai e minha mãe estavam ajoelhados Aleluia, em casa. Senhor, salve o nosso filho! Louva a Deus, e não foi disparado um gatilho daquela arma, nenhuma munição saiu. Aleluia. Eu saí correndo, ainda cheguei em casa às 5 horas da manhã. Meu pai levantou, minha mãe chorando: filho, a mãe te ama. Você está com fome, vem cá que a mãe vai te dar um café. Glória ao Senhor. No amor, passou os anos, Deus colocou uma jovem no meu caminho. Situação difícil. Meu pai, um homem de fé, mas um dia falou para ela: termina com Eliabe, o fim dele vai ser tenebroso, não quer as coisas de Deus. Ela já vinha congregando há um ano com meus pais. Ela falou assim: olha, irmão Abel, eu aprendi nesse ano que eu estou congregando com os irmãos que na vida daquele que teme a Deus, a palavra guia em tudo. Eu vou buscar a palavra. Santo Deus. Meu pai está certo, você não está errada. Minha mãe só abaixou a cabeça. Ela foi buscar a palavra, Deus mandou a água transformada a vinho. Glória ao Senhor. Ela saiu para fora da igreja e falou: irmão Abel, eu creio que Deus vai transformar o teu filho. Aleluia. Vai ser meu esposo. Glória ao Senhor. Deus vai dar a família para nós. Aleluia. Meu pai falou contra a palavra: eu não posso falar nada, a tua fé alcançou. Deus cercou o meu caminho, permitiu enfisema pulmonar, hepatite C, santo ao Senhor, perdi 25 quilos. Deus permitiu pedra nos rins. Com medo de morrer lá fora de uma enfermidade, eu corri para a casa de Deus, congregando 21 dias direto. O Senhor me chamou ela no mesmo dia do batismo, mandou a sua palavra na congregação do braço. Hoje você não entende. Tem amor e zelo pela minha obra, não nego meu nome, honra a minha doutrina. Você vai ver os meus sinais se acompanhando. Eu não entendi, irmão, eu digo: Deus me chamava. Já nos passou 4 para 5 anos batizado, Deus separou nós para cooperador de jovens. Os sinais de Deus têm nos seguido. Deus, 2 filhas, Noemi e Vitória, vai fazer 12 aninhos, e a Nicole e Sara com 6 aninhos. Louva a Deus que a Noemi é uma menina muito temente a Deus. Nunca foi um pai durão de pegar no pé dela, mas sempre falei a verdade. Glória ao Senhor. Louva a Deus, com 7 anos de idade, ela entrou no primeiro ano escolar. Saiu do vermelhinho, chegou na sala de aula. Durante 30 dias, a professora pegava na mão de todas as crianças, 32 crianças, salvo engano, e orava o Pai Nosso antes de começar a dar aula. Todo mundo de pé. Glória a Deus. Que comunhão gostosa, irmão. Louva a Deus, irmão, que no 30º dia, o Espírito de Deus tomou a boca da criança. Ô, prof, eu não sei dizer direito, mas o meu pai Eliabe é cooperador de jovem lá na nossa igreja. E ele ensina a nós que orar tem que ser de joelho. E as mulheres têm que pôr o véu, senão Deus não aceita. Criança, uma professora falou em mim: então amanhã você vai trazer esse tal véu. Você vai ensinar nós a orar de verdade. Ela: então tá bom, eu faço. E foi brincar, irmãos. Quando ela chegou em casa, ela me chamou: papai, mamãe, olha o que Deus está fazendo. A professora falou para me ensinar a orar. E contou para nós que o casal, quando vive em paz, na comunhão, conversa no olhar, irmãos. A minha esposa falou: mas filha, a escola, você não pode levar o véu. Mas no olhar nós conversamos, irmão. No olhar eu falei para ela: fique em paz. Eu senti que era uma obra de Deus, irmão. E falei: não, nem sobe pro teu quarto, arruma tua bolsinha, tua mochila, amanhã vai pra escola. E assim ela fez, irmão. Chegou no outro dia, a professora: você trouxe o véu, Noemi? Ela: eu trouxe, tá aqui, tirou da bolsinha, colocou na cabecinha. A professora pegou na mão das crianças, ela falou: não, prof, eu oro o Pai Nosso, mas tem que todo mundo ajoelhar. Aleluia, dobrou o joelho a professora, as 30 crianças. Ela saiu orando o Pai Nosso, a linguagem enrolou a língua da professora, moveu para a diretoria, rebuliço na escola. Chama os pais da Noemi. Ligaram para minha esposa: ó, a direção está chamando nós na escola. Falei: vamos em paz, Deus está entrando com uma obra. Quando chegamos lá, a professora chorava, abraçou a minha esposa: ó, mãe, a paz de Deus, faz 10 anos que eu estou parada, mas eu fui milagre, de hoje em diante eu não paro mais. Servir a Deus na cidade de Taubaté, irmãos. E a Noemi firme nas coisas de Deus, irmão. Um dia eu provado, irmão, na reunião de jovens que Deus dá graça de atender, entrei no carro, uma prova grande, vou contar para os irmãos por que eu passei essa prova. Ela veio no banquinho, ela entra e já põe o cinto, irmão, desde criança, no cadeirão, não precisa falar. Ela soltou o cinto, veio no meio do banco: papai, posso dar calamanaia? Falei: pode, filha, vai, fecha no calamanaia. Eu provado, irmão, para chegar na reunião de jovens, é uma cidade. E ela começou: calamanaia, calamanaia. E Deus foi envolvendo nós dentro do carro, na glória, irmão. Cheguei na igreja liberta, irmãos. Mas sabe por que dessa prova, irmãos? Deus colocou no coração para contar, irmãos. Essa prova, irmão, tem acho que uns 3 para 4 anos atrás. Um dia acabou, irmãos, o culto na nossa comum. Um irmão me parou do outro lado da rua.
Falou assim, você não é mais o mesmo cooperador de jovem de 7 anos atrás. Por isso que tem jovem desanimando, auxiliar não congrega mais, a vaidade pegou alguns, mas não viu as obras que Deus tem feito. Em 10 anos, 13 casou. Infelizmente, não deu certo, o casamento está na mão de Deus, mas 12 está lá, irmãos. E ele começou, irmão, por isso. Mas um dia Deus vai pedir conta para você, porque você é o culpado. E está com o dedo no meu nariz 3 vezes, irmão santo, o Senhor fechou a mão para me acertar. E eu do outro lado da rua. Aleluia, o homem exterior manifestou. Eu falei, Senhor, vou falar umas verdades para esse irmão. E quando eu quis manifestar a carne, a voz chegou aqui, eu engasguei. A lágrima rolou na face, uma lágrima quente. Veio um outro irmão, não fala assim do molhado, ele tem prazer. Você cala a boca que eu não estou falando com você. Tomado do Espírito ao contrário, nosso irmão. Mas louva a Deus, irmão, que eu não falei nada. Entrei no carro, chorei muito quando dei para minha esposa. Em casa eu falei, no próximo culto eu pego ele de jeito. Se eu estiver dando prejuízo, eu entrego o ministério e volto a tocar no meio da orquestra. Desabafei. Mas a minha esposa, a mulher sabe que fica calma. Aleluia! Quando eu terminei, ela olhou com um sorriso. Eu estou perplexo. Você prega para a mocidade fé, para buscar a palavra em tudo, e você está falando que vai fazer tudo, e não falou que Deus vai fazer nada. Vamos buscar a palavra. E eu já tinha feito, irmão, uma carta a próprio punho para renunciar ao ministério numa guerra grande. Aquele irmão parava no portão da minha casa, irmão. Vai esperar eu sair para trabalhar, para me aprontar. Aleluia! Eu dizia, Senhor, no mundo nunca levei desaforo para casa. Agora te servindo na tua obra, o Senhor falava, você não é mais o velho homem. Agora pro meu nome me serve. Louva a Deus que eu não aguentava mais, irmão. Fui buscar a palavra. Falei para minha esposa, não quero mais, o ministério tem que ser preparado, eu não tenho preparação. Fui buscar a palavra, na minha comum Deus mandou a palavra, resumindo, irmãos, a palavra. Foi eu que te confirmei. Vou te mostrar um grande sinal na tua vida. Nunca mais você vai querer voltar para trás. Acabou, irmão. Isso foi na quarta-feira. Sexta-feira eu vim a São Paulo. Uma vez por semana eu venho na capital, eu trabalho. E eu com testemunhado, o seu Gilmar, 53 anos. A sua esposa é nossa irmã Maria do Carmo, congrega no Jardim São Vicente, ali em São José dos Campos. 11 horas da manhã paramos para almoçar. Um restaurante muito cheio ali no Canindé, no Paris. E na calçada, várias mesas embaixo de um todo, literalmente estávamos almoçando na rua, na calçada, e sentamos na mesa, ele de frente, do lado tinha uma mesa com uma pessoa, traços orientais, baixa estatura, uns 65 para 70 anos, um copo de bebida, glória ao Senhor cheio, uma garrafa também cheia. Eu recebi um telefonema de São José dos Campos, olhei, era um irmão, já atendi saudando, na paz de Deus, conversei 2 minutos, desliguei. Aquele homem levantou, bateu no meu ombro, santo ao Senhor, e falou, italiano, posso falar contigo? Pela educação que recebemos dos pais, falei, pode sim, senhor. Ele olhou para mim com essas palavras, olho dentro do meu olho. Existe na terra diversos tipos de saudação, a paz do Senhor, a paz de Cristo, mas existe um verdadeiro povo que Deus escolheu para saudar com verdadeira saudação, a paz de Deus, fósforo santo da caridade. Você faz parte desse povo, a carne me tomou. Falei, Senhor, esse homem bebendo essa garrafa, essa bebida alcoólica, me dá o dom de discernimento, é vindo da tua parte. Santo ao Senhor, ele fitou mais os olhos de mim e disse, se você olhar para essa fraqueza que me toma, você não vai comer o que o Pai das Luzes, o Pai dos Espíritos tem para você. Esse é algo diferente, irmão, fechei na comunhão. Você é casado, a carne me tomou de novo, é aliança, ele enxergou na minha mão. Você sabia que é Deus, Deus te deu 2 filhinhas. Glória ao nome do Senhor. E Deus te mostra, vejo você como um garimpeiro. Vai colocando as mocidades, a moça, uma em cima da outra, como uma pepita na minha obra, porque os anos vai passar, você vai ver as colunas que Deus vai fazer no meio da mocidade. Vejo você uma vez por ano no Brás, levar um conselho. Falei, Senhor, será que foi teu filho? Perdeu tudo. Pregou para aquela alma testemunhada, eu vi que era Deus. E você, homem, a graça está dentro da tua casa, e você está longe de Deus. Um homem avarento que não queria buscar Deus. O seu Gilmar colocou a mão na cabeça. Que loucura, irmão! Eu falei, loucura, e dá glória a Deus, que Deus te ama também. Louva a Deus, irmãos, que Deus me libertou, irmão. Voltei para São José em paz. E quando eu cheguei na minha comum, no outro dia, no sábado, era dia de culto na nossa cidade. Fui para uma igreja grande, irmãos. Tinha bastante visita. Na última oração, irmãos, eu ouvi a voz de Deus. Como é bom ouvir a voz de Deus. Mansa, doce, aleluia. Um ancião, servo de Deus do meu lado, atendendo, que é da nossa região. Um outro na presidência. O Senhor falou, levando. Antes de acabar o culto, vai lá para frente da igreja. Porque o meu servo que te desafiou está numa guerra. E o adversário já se arrancou a alma dele. Ele vai sair lá, você chama ele, dá um abraço nele. Aleluia. Você fala que você ama ele, que você busca o céu junto com ele. Eu levantei uma virtude, olhei para o
Eliabe, que cantava o último hino lá do outro lado da rua, adversário em circuncisão sujo. Você tá ficando louco, irmão, não tá aí não. Mas eu segurei na comunhão, acabou o culto, a irmandade indo embora. De repente, olhei daqui no ato, à distância, aquele irmão indo embora. Irmão fulano! Ele com vergonha olhou, viu que era eu, abaixou a cabeça. Eu, espera aí! E eu fui de encontro com ele, irmão. Quando eu cheguei perto dele, eu falei, Deus, meu irmão. Ele levantou só um pouquinho a mão, estava envergonhada. Eu consegui segurar na mão dele, puxei ele no meu peito. Dei um abraço caloroso, falei, meu irmão, eu te amo no amor de Cristo e sei que você me ama também. A linguagem tomou a boca dele, tomou a minha também no meio da rua. Aí o castelo do aniversário, o nome de Deus está sendo glorificado. Louva a Deus por muitas obras, muitos milagres. De fevereiro para cá, os anciãos da nossa cidade nos chamaram. Passaram a responsabilidade de um atendimento de uma obra, 1,5 km da minha comum, uma obra não oficializada, uma sala de oração. Deus tem feito bastante obra. 4 meses atrás, estava no atendimento no segundo hino. Parou uma pessoa numa salinha pequena na garagem da irmã, com uma igrejinha dentro de uma salinha. Encostou totalmente alcoolizado, num poste, quase caindo, e cantando, ouvi a voz de Deus. Glória ao Senhor. Pede para o servo de Deus que está na porta para trazer essa alma no primeiro banco, porque tem uma alma de meia-noite que convém falar com ela. Mas, Senhor, tem misericórdia, a pessoa do jeito que está, falando alto, cambaleando. O Senhor falou, a obra é minha, não é tua. Você só faz na minha presença. Eu termino o pé da cabeça, não me deu um arrepio. Chamei o servo de Deus, Modésio, isso, mano, Modésio. Ele é muito simples, estou ainda aprendendo o nome dos irmãos nessa salinha. Chamei ele, contei para ele, levantou a mão e falou, não, se Deus falou, eu vou lá, irmão. Trouxe a pessoa cambaleando no corredor do meio, cambaleando, um cheiro muito forte. Sentou no primeiro banco, só chorou. Mas no terceiro hino chegou um governador que tinha se invertido no bairro. Deus revelou a palavra para ele. Estou indo direto na obra, irmãos. No meio da palavra, Deus o tomava. Espírito da adultério, em nome de Jesus Cristo, vai embora. Espírito de prostituição, vai embora. Espírito das drogas, santo é o Senhor. O espírito da cachaça, da bebida alcoólica, em nome do Senhor Jesus, vai embora. E assim foi a palavra, encerrou o culto. Chamei o Modésio, falei, irmão, conhece ele? Conheço, mora na minha rua, está uma situação difícil, cai na calçada, cachorro lambe a boca dele, uma situação com a esposa, está sendo dilacerada a família. Eu falei, no próximo culto, irmão, traz ele, eu levo, irmão. 15 dias depois estava lá no próximo culto, irmão. Arrumadinho, cheirosinho, congregando, mas 4 meses. Perguntei para ele 20 dias atrás, irmão Gilson, você está contente? Ele falou, não, preciso batizar. Eu falei, por que você quer batizar, irmão? Eu quero salvar minha alma, irmão. Faz 4 meses que eu não coloco um gole de cachaça na boca. A minha esposa é uma mulher brava, nervosa, nordestina, irmão. Convidei ela 3 vezes e ela só olhava para mim, eu tinha medo, irmão. Falei, não vou convidar mais que eu vou apanhar. Mas eu fui teimoso, irmão Liabe. Convidei a 4ª. Ela olhou para mim, eu estou vendo uma diferença. Vai congregando que qualquer dia eu vou na igreja com você. Amanhã ele estava aí no batismo com mais 7 almas testemunhadas. Peço oração para a irmandade. Um trabalho difícil ali naquela comunidade, mas o Senhor tem nos ajudado, irmão. Muitas obras, leva as vossas saudações com a paz de Deus, Deus seja louvado. Graças a Deus, pelo perdão dos meus pecados e pela coroa da vida eterna que o Senhor me oferece no céu, se eu permanecer firme e fiel até o fim no seu caminho. Dou graças a Deus por uma grande obra que o Senhor fez para a honra e glória do teu santo nome. Eu residia em Diadema, São Paulo, na casa do irmão Antônio e da irmã Carmen. E num sábado à tarde recebi o convite do irmão Flavinho e outros companheiros para fazermos uma visita. Então Deus tomou um caminho, eu fui com eles e chegamos ali, fomos para Santo André, vizinho de Diadema, e para surpresa minha, era na casa de um padre, chamava-se Padre Irno, alemão, e fomos muito bem recebidos por ele. Ele nos disse, a que devo tanta honra? Estes varões em minha casa, fiquem à vontade. E falou conosco, pode se aproxegar. Nos aproxeguemos, entremos ali, e ele disse, pode se abancar. Nós nos abanquemos. Então eu tomei a palavra e disse para ele, Padre Irno, antes de mais nada, eu quero deixar uma coisa bem clara para o senhor. O senhor é um homem de bem, um sacerdote, e por isso merece respeito. Quero dizer-lhe também que nós não somos de contenda, não viemos aqui para contender com o senhor, e nem aborrecê-lo. Jamais iríamos aqui para isso. E ele disse, tudo bem, então vamos dar honra a quem nos honra. Primeiro o senhor vai falar da palavra de Deus para nós, e depois, se o senhor nos der alguma coisa, falaremos. Se não, vamos permanecer calados. Aí ele pegou a sua Bíblia e começou a falar. Entrou na teologia, monoteísmo, no politeísmo, e por quase 3 horas esquadrinhou a Bíblia na nossa frente.
Depois nos deu a palavra, e aí eu consultei os companheiros, o Senhor não deu nada para eles, e eu me pus em comunhão com o Senhor, e o Senhor falou para que eu desse um abraço naquele padre. Então eu perguntei: Padre, o senhor aceita um abraço meu? Ele disse: aceito, filho. Eu falei: por favor, fica de pés. Ele ficou de pés na minha frente, e eu falei para ele: receba este abraço em nome do Senhor Jesus. Quando eu abracei aquele padre, ele recebeu a virtude do Espírito Santo de Deus. Ele começou a chorar e passava a mão no braço, na sua batina, e dizia: que coisa gostosa, meu filho, que coisa gostosa. O que é isso? O que está acontecendo comigo? Eu disse para ele: o Senhor, meu Deus, está visitando a tua alma com o teu Espírito Santo. Ele disse: amém. E eu peguei, então disse para ele: Padre, vamos assistir um culto na minha igreja? Ele arregalou o olho e disse: de maneira nenhuma. Eu disse: mas por que, Padre Irno? Ele disse: olha, eu estou cansado, já fui em algumas igrejas evangélicas, eu estou cansado de ser humilhado pelos pastores. Eles me chamam lá na frente e falam: eu sou o anticristo, eu sou o demônio, eu estou cansado de ser humilhado. Eu falei: olha, o meu pastor, ele nos educa muito bem quando precisa, ele exempla com a sua doutrina, ele não vai te magoar. Você me garante? Garanto. Como chama o seu pastor? Eu disse para ele: o Senhor Jesus, o Todo-Poderoso. Ele disse: então vamos. Trocou a sua batina. Eu disse para ele: pode colocar o seu rosário também no pescoço. Ele colocou o seu rosário no pescoço. Então nós fomos congregar lá no Jardim Miriam, na minha ex-comum. Nosso irmão Antônio era cooperador naquela época ainda. Então chegamos na congregação. Os irmãos receberam ele com muito amor, com muito carinho. E ele dissemos para ele: queremos que o senhor fique bem à vontade e que o senhor se sinta em casa. Então transcorreu o santo culto, e quando terminou o culto, eu me aproxeguei até a ele, onde ele estava no primeiro banco, e ele ficou mudo, perdeu a fala. Então eu busquei um canicrinho d'água para ele, tomou uma canicrinha d'água, e quando voltou a sua fala, ele chorava muito, muito trêmulo. Ele nos disse: meu filho, aonde estava este povo? Um povo como esse povo estava escondido. Jamais eu imaginava que teria um povo como esse em cima da terra. Uma orquestra como esta só pode ter no céu. Então ele ficou muito contente. Então convidamos ele para jantar conosco, e ele aceitou. E fomos para a casa do irmão Antônio e da irmã Carmen, e o senhor preparou, jantamos. E após a janta, eu pedi licença para aquele padre Irno e disse-lhe: só me dá licença? Ele disse: pois não. Então eu disse a ele: eu gostaria que o senhor me mostrasse, dentro das Escrituras Sagradas, tudo aquilo que o senhor nos disse hoje à tarde, lá na tua casa. Ele apanhou a sua Bíblia e virava ela de uma página para outra e não saía nada. Eu disse a ele: abra aí para nós e lê aos Romanos, no capítulo 3, do versículo 4. Então ele abriu e leu: seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Aí eu disse a ele: o senhor não quer que nós deixamos de crer nas Escrituras para crer naquilo que o senhor nos disse, não é? Agora o senhor lê aí para nós Êxodo, no capítulo 20, no versículo 1. Então ele leu, e está escrito assim: então falou Deus todas estas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da terra da servidão. Não terás outros deuses, com D minúsculo, e está no plural, diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso, que visito a maldade dos pais dos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Aí, amados irmãos, perguntamos para ele: padre, o que o senhor diz sobre isso aqui? Ele pegou, amados irmãos, disse que isso aí faz parte da Igreja Católica, é um sistema e uma tradição. Perguntei para ele: é um sistema e uma tradição, mas como é que fica isso aqui? Ele pegou, amados irmãos, ficou sem palavra. Depois eu disse para ele, no mesmo capítulo, padre, por favor, lê o versículo 23, por favor. Então, ele pegou as Escrituras e leu o versículo 23. E está escrito assim: não fareis outros deuses comigo, com D minúsculo, e está no plural. Deuses de prata ou deuses de ouro não fareis para vós.
Um altar de terra me farás, e é o nosso coração, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos e as tuas ofertas pacíficas. Então, o que o Senhor nos diz sobre isso daí? Então, amados irmãos, perguntamos para eles acerca do catecismo. Então, perguntei, escuta, por que o Senhor não prega isso na sua igreja? Ele respondeu para nós, nós somos proibidos de falarmos esta parte na nossa igreja. E eu lhe perguntei, proibido por quê? E por que não falar a verdade? Ele nos respondeu, nós somos manipulados por um sistema, guarde bem esta palavra, sistema, e não podemos desobedecê-los. Quem desobedece pode pagar até com a sua própria vida. Então, Padre Irno, eu disse para o senhor que nós não somos de contenda, certo? Ele disse certo. Agora, o senhor lê para nós, profeta Isaías, capítulo 45, versículo 20. Ele abriu para nós, está escrito em Isaías 45. Isaías 45, versículo 20. Está escrito, congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos os que escapastes das nações, quer dizer, de muitas gentes. Nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura feitas de madeira e rogam a um Deus que não pode salvar. Então, perguntamos para ele, tá aí, padre, como é que fica isso aí? Por que vocês também não pregam isso na sua igreja? Ele disse, meu filho, é a nossa tradição, é o sistema. Então eu disse para ele, Padre Iro, veja bem, o nosso Deus, quando foi fazer o homem à sua imagem e semelhança, ele disse assim, agora façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Quer dizer, a nossa imagem e semelhança. Só que o adversário ficou irado. E eu não participo disso? O Senhor nem confiança para ele deu. Então o nosso Deus pegou a terra. Quando o nosso Deus pegou um pedaço da terra para fazer o homem, o que a terra disse para ele, padre? Ele disse, não sei. Dissemos para ele, a terra reclamou com o Senhor, Senhor, vou ficar faltando esse pedaço? Deus disse para a terra, cala-te, estou te tomando emprestado, depois te devolvo. Está escrito na palavra de Deus, o homem é pó e ao pó vai retornar. Então, o que aconteceu? O adversário pegou e foi fazendo o homem dele também, porque a função dele é imitar. Ele imita, mas nunca pode igualar. Então, ele foi fazendo o seu homem também. Olhava o Senhor fazer o dele, foi fazendo o dele também. Quando ambos ficou pronto, o nosso Deus chegou nas nossas ventas e soprou o fôlego de vida. Ele disse, isso é mole, café pequeno. Foi nas ventas do dele, soprou uma vez, soprou duas, soprou 8, soprou 10, foi soprando. O dele não teve vida, não andou. Ele disse para o Senhor, eu não vou desmanchar o meu não. O seu vai servir de cavalo para o meu. É quando coloca no tabuleiro, na cacunda, e sai cantando para a rua fora e carregando ele no tabuleiro. O que o senhor acha disso aí? Amados irmãos, ele ficou calado, não teve resposta, não teve palavra. Disse para ele, por que o senhor não prega isso na sua igreja? Ele respondeu mais uma vez, nós somos escravos de um sistema, nós estamos enquadrados dentro de uma tradição. Então, perguntei para ele, responda uma coisa para mim aqui, o senhor é macumbista, espiritista? Ele disse, regalou o olho e falou, não, Deus me livre. Eu disse a ele, nós temos que zelar do nosso Deus, não temos? Ele disse, sim, claro. Eu perguntei para ele, o senhor zela do seu Deus? Ele respondeu, sim, claro que zelo. Então, na palavra de Deus, em Apocalipse, não fala que os feiticeiros, os espiritistas, os macumbistas, não vai ficar fora do céu? Ele disse, sim. Então, por que o mesmo Deus que o senhor serve, ele está lá no meio da macumba, macumbista, espiritista, que só faz a maldade para os outros? Num bar, no meio das cachaças, cheio de picumã, no candomblé. E aí, o senhor também é macumbista ou não é? Ele ficou calado. Eu disse para ele, então, se o senhor zela do seu Deus, o senhor devia ir lá na macumba e pegar ele, dar pelo menos um banho nele e colocar na tua igreja novamente. Irmãos, ele calado estava, calado ficou. Perguntei para ele, Padre Irno, diz para nós aqui, qual foi o dia que o Senhor Jesus nasceu? Ele nos respondeu, dia 25 de dezembro. Eu pedi para ele que nos mostrasse nas Escrituras. Ele não respondeu e disse, não tem, mas é uma tradição. É uma tradição. Agora, se para ele nos disse que é uma tradição da Igreja Romana. Aí nós dissemos para ele, pois é, Padre Irno, ele não deixou o dia do seu nascimento para que ninguém fosse idolatrar. E vocês conseguirem encaixar isso
na cabeça do povo, não é? Comércio, e 99% dos comércios no mundo está ligado à maçonaria, no sistema que prendeu o Senhor, não é? Ele respondeu para nós, sim, porque ele nasceu de uma mulher. Perguntei para ele. Ele disse, porque Maria foi uma bem-aventurada, foi escolhida por Deus para dar à luz ao Filho de Deus. E perguntamos para ele, mas só isso, padre? Ele disse, Disse para ele, não, padre, Maria foi escolhida uma bem-aventurada entre as mulheres que tinham naquela época na Judéia. Mas isso não nos dá o direito de adorá-la, de venerá-la, porque o próprio Filho não nos mandou fazer isso daí. Ele nasceu de uma mulher, padre. O primeiro motivo, Deus disse para ele, olha, para o adversário, por ti, mulher, por ti entrou o pecado no mundo, e de ti sairá um que vai pisar na cabeça do adversário. O outro motivo pelo qual ele nasceu de uma mulher, para não ser chamado filho de chocadeira. Não, padre, qual foi a oração que ele nos ensinou? Ele disse, o Pai Nosso. Eu respondi, certo. Agora, nos mostra aqui, na Bíblia do Senhor, que contém 7 livros a mais, aonde ele nos mandou rezar. A palavra rezar. Usar de vãs repetições. E aonde está escrito que ele mandou rezar a Ave Maria, a Santa Maria, ladainha, crê em Deus Pai, e um amuleto, que é o terço, para falar com ele. Mostra para nós. Ele nos disse, é a tradição, meu filho, é o sistema que nos aprisiona. Somos obrigados a falar isso para o povo. Padre Irno, por favor, nos diga, quem habita no céu? Ele respondeu e disse, o Pai, o Filho, o Espírito Santo e os seus anjos. Dissemos para ele, muito bem. Agora nos responda, que dia que Maria morreu? De que ela morreu? Que dia que ela ressuscitou e aonde ela está? Lá em cima não tem anjos e anjas, nem Espírito Santo e Espírita Santa. Lá em cima não entra a carne e nem o sexo. Onde está escrito que ele nos mandou adorá-la? Ele respondeu, adoramos ela pela fé. Mas está escrito em 3 de São João, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, que foi o Filho do Homem, que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele disse sim. Aí eu disse para ele, como é que fica isso aqui, diante de Deus? Ele ficou calado. Em São João, no capítulo 2, nós lemos ali que ele transformou a água em vinho. Foi o primeiro milagre que ele fez. Então, quer dizer, se ele tivesse algum poder nela, ela teria feito esta obra e não pediria para o filho fazer. Então, diz uma coisa para mim, padre, o que significa esta cruz do seu peito? Ele disse, é o símbolo de Cristo, meu filho. Eu disse para ele, vamos supor que o senhor tem um filho e o senhor o ama muito. E eu apanho uma arma e vou e tiro a vida do seu filho. O senhor teria coragem de pegar aquela arma e andar com ela pendurada no pescoço, mostrando para todos que aquela arma foi que matou seu filho? Irmãos e irmãs, na mesma da hora ele tirou e colocou em cima da mesa. Bendito seja Deus. Agora, padre, eu gostaria que o senhor nos mostrasse aqui, dentro das Escrituras, que argumento bíblico o senhor teria para me levar ao batismo na sua igreja. Por favor. Ele me disse, nenhum. Pois é, o Senhor Jesus foi apresentado no templo quando criança, molecrim, para cumprir a lei. Mas com 30 anos de idade, sem ter pecado nenhum, ele foi batizado no Rio Jordão por João Batista, não é? Ele disse sim. Aí eu perguntei para ele, quantos padrinhos ele teve? Quantas madrinhas ele teve? Quantas velas foram acesas? Padre Irno, ele disse, nenhum. Este batismo de vocês não passa de uma brincadeirinha. Batizar uma criança inocente que não sabe de nada. Isso não passa de teatro, padre. O pecado não está só na testa, está no corpo todo. Outra pergunta, esse batismo do Senhor Jesus, Padre Irno, foi jogado água na testa dele, quer dizer, por aspersão ou foi por imersão? Ele disse que foi por imersão. Eu perguntei para ele, por que você faz isso com as crianças na sua igreja? Olha, padre, o senhor tem que tomar cuidado, porque isso aí vai complicar muito a sua alma diante de Deus naquele dia.
Então, amados irmãos, eu disse para ele, agora, padre, vamos falar sobre a Santa Ceia. Em 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 17 em diante, está escrito, 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 17 em diante. Vamos ler aqui, padre. O senhor faz a leitura para nós, por favor. Então ele disse, aqui, dissensões das ceias dos irmãos, o modo de celebrar a ceia do Senhor. Então ele foi lendo, e chegou nesta parte aqui. E tendo dado graças, no versículo 24, está escrito, e tendo dado graças, partiu e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então, padre, está bem claro. Ele disse, tá. Então, perguntei para ele, agora responde uma coisa para nós aqui. Aonde foi que está escrito no contexto bíblico que é para nós tomar hóstia? Padre, entenda bem. O Senhor Jesus nasceu uma vez, morreu uma vez, ressuscitou uma vez. Quantas vezes nós nascemos? Ele disse, uma. Quantas vezes nós fazemos aniversário por ano? Ele disse, uma. Quantas vezes vamos morrer? Ele respondeu, uma. Quantas vezes vamos ressuscitar? Ele disse, uma. Eu disse para ele, muito bem. Então, padrinho, veja bem, a nossa Santa Ceia tem que ser de ano em ano, porque buscamos a parte material e comparamos com a parte espiritual. O Senhor é ímpar, em tudo, ímpar. Então, padrinho, veja bem, o Senhor leu para nós aí, na noite em que foi traído, o Senhor pegou o pão, partiu, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos. Semelhantemente, quer dizer, igualmente, pegou o cálice, não é os cálices, e deu graças novamente e disse aos seus discípulos, tomai e comei todos vós, este é o meu corpo e meu sangue, que é derramado por vós no Novo Testamento, quer dizer, no novo caminho. Só, padre, por que que lá na tua igreja o Senhor fala essas palavras que o Senhor acabou de falar aqui para os seus fiéis, e só o Senhor toma o cálice e eles ficam lambendo os beijos? Responde isso para nós aqui. Então, ele respondeu para nós que ele toma o cálice e o povo toma pela fé. Eu disse para ele, lê para nós em São João no capítulo 6, no versículo 53. Ele abriu a Bíblia e leu para nós assim, está escrito assim, todo aquele que não tomar do meu sangue e não comer da minha carne, não tem a vida eterna. Falei, como é que fica isso, padre? Que responsabilidade o senhor tem? O senhor sendo um sacerdote, tendo a verdade na mão e falando a mentira para o povo. Como é que fica isso aqui? E dissemos mais para ele. Ele pegou e falou para nós, toda carne tem sangue. Eu perguntei para ele, quantos tipos de carne, de sangue tem na nossa carne? Ele respondeu, um só. Falei, não, senhor. Dentro do nosso corpo, nós temos dois tipos de sangue. O sangue da constituição da carne e o sangue da sustentação da carne. Perguntei para ele, quando o senhor vai fazer um exame de sangue, eles tiram o sangue do senhor da carne ou da sua veia? Ele disse, da veia. Falei, muito bem. Se o senhor sofreu um acidente, padre, machucar e vir acordar, perder sangue, e ali socorre a pessoa, o senhor, por exemplo, e leva para o hospital, repõe o sangue que o senhor perdeu, costura ali a sua carne de cortou e tudo, o senhor não morre. Agora, e se eu pegar uma gilete e cortar a sua artéria, o que vai acontecer com o senhor? Ele falou, em fração de minutos, eu vou estar morto. Eu falei, pois bem. Aí tá, o Senhor Jesus, quando foi crucificado, bateram nele, judiaram, foram arrancando o sangue dele, batendo, judiando dele. Ele só rendeu o espírito dele quando aquela lança transpassou ele e furou a sua artéria. Aí ele veio a óbito. Então, padre, como é que fica isso aí diante de Deus? Ali, amados irmãos, ele pegou, ficou calado, eu disse para ele, olha, padre, isso vai te custar muito caro naquele dia. Então, fomos conversar sobre o véu. Ele, em Coríntios 11 também, 1 Coríntios 11, fala acerca da mulher. A mulher, ela tem que colocar o véu na cabeça para orar ou profetizar, que é poderio dos anjos na cabeça da mulher, está bem claro. E está bem claro também que a mulher ter o cabelo crescido lhe é honroso, e o homem ter o cabelo crescido é desonroso para o homem ter o cabelo crescido. Ele pegou e falou, não, foi formado um concílio no Vaticano, e o Papa da época resolveu abolir o véu. Eu disse para ele, muito bem, mas está escrito na sua palavra, passará os céus e a terra, mas a minha palavra não passará.
Agora o senhor responde para nós aqui, com quem está a verdade? Com o Papa no Vaticano, com o senhor aqui, ou em São João 8,32? E conhecereis, não a verdade, e a verdade te libertará. E a verdade não é o homem, não é o teólogo, não é o filósofo, não é o Papa, não. A verdade sempre foi e será nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E, aproveitando esta parte aqui, Padre Irno, queria fazer outra pergunta para o senhor aqui. Não está escrito, o senhor leu aqui para nós aqui que não é desonroso para o homem ter o cabelo crescido? Eu disse, pois bem, porque que dia que vocês vão cortar o cabelo dos seus lá? Cabeludo, barbudo, capanhudo, que dia que vocês vão cortar o cabelo dele lá? Tem que dar uma paradinha na crina dele, uai. Então, e nós pegamos, e eu disse para ele, para que ele pegasse as escrituras, e lesse para nós, no livro de São Mateus, no capítulo 15. Falei, padrino, pega a tua Bíblia para nós aí, por favor, e lê para nós aí. São Mateus, no capítulo 15, que fala sobre a tradição dos anciãos. Então chegaram ao pé de Jesus, uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo, por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão? Ele, porém, respondendo, disse-lhes, por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo, honra a teu pai e tua mãe. E quem maldisser ao pai ou à mãe, morra de morte, quer dizer, morra de alma. Mas vós dizeis, qualquer que disser ao pai e à mãe, é oferta ao Senhor. O que poderias aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem ao pai, nem à sua mãe. E assim validastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo honra-me com seus lábios, mas o coração está longe de mim. Para aí. Vamos abrir um parênteses aqui. Este povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Está vendo, padre? Falar em Deus, em Jesus Cristo, o espiritista, o macumbista, tudo fala, vocês falam, o pastor fala, tudo fala. Mas eu quero ver obedecer os mandamentos dele. Continua, ele disse, mas em vão me adoram, ensinando doutrinas, está no plural, doutrinas, que são preceitos dos homens. E chamando assim a multidão, disse-lhes, ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele os seus discípulos, disseram-lhe, sabes, os fariseus ouvindo estas palavras se escandalizaram? Ele, porém, respondendo, disse, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar, outro cego, ambos cairão na... Falei, padre, olha aí, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar, outro cego, ambos cairão na cova. Padre, como é que fica isso aí diante de Deus? Como é que fica isso aí diante de Deus? Responde para nós isso aí. Amados irmãos, ele estava calado e calado permaneceu. Aí nós dissemos para ele, agora lê para nós aí o capítulo de 23 de São Mateus, por favor. Então ele abriu e leu. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo, na cadeira de Moisés estão sentados os escribas e os fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Pois atam fardos pesados difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios. Olha aí, padre, largos filactérios, e alargam as franjas dos seus vestidos, e amam os primeiros lugares das ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens de Rabi. Rabi quer dizer mestre. Vós, porém, não querais ser chamados de mestre, porque um só é vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é vosso Pai, o qual estás nos céus. Padre, diza para mim isso aí, fala isso aí para nós, padre. Quem é que anda com vestido longo aí no meio do povo aí? Quem é que gosta de comer, padre, aí nas ceias? Quem é que gosta, padre, de ser chamado, padre, por Rabi, mestre? E ali, padre, são chamados de mestre e Rabi e adoram as festas nas praças. Ele falou, somos nós. Falei, muito bem, padre. Agora, só vamos dizer aqui sobre o apóstolo São Pedro. Vocês falam que Pedro foi o primeiro papa, mas nunca foi, porque Pedro foi casado e o Senhor disse aos seus discípulos, a mim me foi dado todo o poder no céu e também na terra. Ele não deixou escrito, depois da minha morte, Pedro, João, Tiago, Lucas vai ser o meu sucessor. De maneira nenhuma.
Agora, padre, vamos ler aqui para nós em 1 Timóteo, no capítulo 3. 1 Timóteo, no capítulo 3. Por favor, pega a tua Bíblia. Então ele pegou a Bíblia e começou a ler para nós. Os deveres dos bispos e dos diáconos. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro e apto para ensinar. Não dado ao vinho, não espacador, não cobiçoso de topo e ganância, mas moderado, não contencioso e não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Padre, basta, perguntei para ele, viu? Esse mandamento, como é que fica isso aqui? Vocês têm que ser aptos para ensinar dentro da palavra de Deus e falando a verdade, padre. E por que vocês não são casados? Pedro foi casado, teve mulher, teve filhos. E como é que ele foi o primeiro papa? Como é que o senhor explica esse fenômeno aqui dentro da palavra de Deus? Amados irmãos, ele falou, realmente, está certa a palavra de Deus. Falei, pois é, padre. E por que vocês não pregam isso aqui na sua igreja? Ele abaixou a cabeça e permaneceu calado, amados irmãos. Então, nós dissemos para ele, padre, por que vocês não casam, padre? Vocês não casam, mas ficam aí metidos em pedofilia, em cachorrada, em prostituição nas escondidas, achando que Deus não vê o que vocês estão fazendo. Olha, padre, o senhor repare bem uma coisa para o senhor ver. Não sei se o senhor sabe disso, eu creio que o senhor sabe muito bem disso. Um maçom, ele não vai preso. E toda a igreja romana, 99,99% de todas as igrejas romanas estão envolvidas diretamente com a maçonaria. Porque eles começam ela lá em cima, no pináculo dela, se acaba com uma pirâmide. E a pirâmide é o primeiro símbolo maligno da maçonaria. Agora, padre, diz uma coisa para nós aqui. Em si, falando de Jesus Cristo, do nosso Salvador, falamos dos seus apóstolos, dos seus discípulos, São Pedro, por exemplo, São Mateus, eles tinham uma enfermidade chamada pecado, que essa enfermidade, nada cura ela, só o sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o batismo do arrependimento dos pecados, não é? Ele disse Então, perguntamos para ele, de onde veio a Aparecida? Ele nos explicou, que no Rio Paraíba, ele foi explicando que ela foi encontrada no Rio Paraíba, estava sem cabeça, de certa idade. Nós dissemos para ele agora, mostra para nós aqui tudo isso dentro das Escrituras. Ele foi taxativo, não tem. Aí nós dissemos para ele, em Apocalipse, fala da besta que subiu do mar para ser adorada. Fala? Ele disse sim. Então, o mar quer dizer águas. Com certeza, ela é a besta que subiu do mar para ser adorada. E a besta que subiu da terra, que fala também no Apocalipse, para ser adorada, com certeza é o Papa. Porque, na verdade, padre, águas quer dizer mar, mar quer dizer águas, e a terra é terra. Então, quer dizer, a besta que subiu da terra foi ele, para ser adorado. Tem a verdade na mão e é proibido de pregar. O senhor já observou o que forma a imagem de Aparecida? Ele respondeu, não, nunca. Falei, padre, observa bem, ela forma uma pirâmide, padre. E a pirâmide é o primeiro símbolo maligno da maçonaria. Olha o sistema aí. Quando o senhor vai celebrar uma missa, como é que o senhor abre aquela missa? Ele nos disse, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Disse, pois bem, a palavra missa nós não encontramos dentro da Bíblia Sagrada. E o sinal que o senhor faz forma também uma pirâmide. E são aquelas duas velas acesas na sua mesa, de um lado e do outro. O que quer dizer aquilo ali? Ele disse, não, ali é duas velas, é para poder iluminar. Eu falei, não, aquelas duas velas ali, padre, forma o 11 da maçonaria. Sem aquelas duas velas ali, não se pode celebrar a missa. Ou o senhor nos prova o contrário? Ele disse, não tem como. E disse-lhe mais, outro símbolo destas velas, né, padre, é o Bafomé, quer dizer, o cabeça de bode, e o Horus, o outro demônio da maçonaria. O Vaticano é um dos maiores acionistas do mundo,
A Singer, a Pirelli, a Fiat e muitas outras multinacionais estão todas vinculadas ao Vaticano, que é o cetro da maçonaria em cima da terra. Padre Irno, diz uma coisa, por que vocês passam cinza na testa do povo depois que eles pulam o carnaval? Aonde é que isso está escrito na palavra? Aonde foi que o Senhor Jesus mandou que nós fizéssemos isso aí? E por que vocês não comem carne na Sexta-feira Santa? Quem ensinou isso? Não tem nas Escrituras Sagradas, Padre. Padre Irno, o que significa a palavra arquidiocese? Ele nos respondeu e disse: arquidiocese é onde os bispos ficam reunidos para discutirem a campanha da fraternidade do ano vindouro. Eu disse a ele: isso é conversa para boi dormir, padre. Arque quer dizer um lugar grande. Dio quer dizer Deus. Cese quer dizer César. No passado, o povo da sua igreja aclamava nas ruas de Roma: grande Deus César. Grande Deus César. Tá certo? Ele arregalou o olho e abaixou a cabeça. Eu perguntei para ele: aonde mora o Papa? Ele disse: na Basílica de São Pedro. Eu disse: muito bem. O senhor já leu no livro do profeta Isaías que fala sobre os ovos de basilisco? Ele disse: sim. Eu lhe perguntei: o senhor sabe o que são ovos de basiliscos? Ele disse: ovos de cobra. Aí eu disse a ele: pois é, padre, a cobra, ela bota os ovos dela e ela vira para trás e ela choca com os próprios olhos dela, ela encanta os seus ovos. Então, eu disse para ele: olha, padre, basílica e basilisco, a linhagem é a mesma. A basílica, em cima dela, forma um grande ovo. O Papa é a pior serpente que existe, porque é o rei da mentira. Tem a verdade na mão, é proibido pregar ela. E aqueles padres em volta dele simbolizam aquelas cobras que estão sendo geradas e alimentando com a sua mentira, que é o veneno mortal que mata a alma. Mas, quando levantar o governo mundial na Terra, segundo o Apocalipse, que vai ter duas cabeças, uma vai ser o Papa que estiver no Vaticano na época, então vai reunir todas as igrejas, menos uma, todas menos uma, a que guarda os mandamentos e a doutrina de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, eles irão atacar os cristãos em cima da terra, serão atacados por eles, mortos por eles, por não aderirem ao sistema número 666. Padre, o senhor já reparou na cabeça do Papa? Tem cerimônia que ele vai fazer, ele é obrigado a usar um tipo de boné na cabeça que tem uma boca aberta para cima. O senhor sabe o que significa aquilo? Ele, irmãos, tremeu na base porque ele sabe, mas não pode falar. E nós dissemos para ele: aquilo significa a boca de um peixe aberta, padre, que é o símbolo também maligno da maçonaria na cabeça dele. Bendito seja o nome do Senhor. Agora, padre, veja bem, padre, irmãos, veja bem, padre Irno, um sacerdote como o senhor não pode fazer estas coisas, enganando o povo, falando mentiras. Para onde o senhor vai fazendo isso, padre? Olha, padre Irno, veja bem, segundo o que está escrito na palavra de Deus, não tem outro caminho para vocês não ser a perdição eterna, o fogo eterno, porque vocês têm a verdade na mão e não pode pregar ela. Bendito seja o nome do Senhor. Então, ele levantou, irmãos, ele entregou, amados irmãos, ele entregou 12 capelas para o Dom Evaristo Arnes em Santo André. Ele obedeceu a palavra de Deus, porque, amados irmãos, quando essa conversa nossa começou mais ou menos, eram umas 10 horas da noite e acabou 5:30 da manhã. Quando acabou 5:30 da manhã, chega, basta. Meu filho, quem te disse essas coisas? Com quem você aprendeu essas coisas da arquidiocese, dos símbolos que está na roupa do Papa e na cabeça dele? Eu disse: o Espírito Santo de Deus nos ensina, padre, porque a teologia, monoteísmo, politeísmo e escatologia, segundo a palavra de Deus, essa sabedoria é animal e diabólica, mas a do céu é sem parcialidade, educada, fina. Ele disse: chega, meus filhos, basta, chega. Agora eu encontrei o que eu queria encontrar e ouvi aquilo que eu queria ouvir, que nunca ouvi, que eu tenho na mão e não posso falar. Pediu licença, levantou da mesa, ficou de pé,
arrancou sua batina, jogou no chão, arrebentou seu terço, pisou em cima e disse: pode marcar o meu batismo, porque eu quero a salvação da minha alma. Bendito seja o nome do Senhor. Então, foi marcado o batismo para ele, e ele obedeceu a Deus, entregou essas 12 capelas para o Dom Evaristo Arnes, hoje é cooperador na obra de Deus, e foi o Senhor Jesus que fez esta obra, para a honra e glória do teu santo nome. O irmão Antônio e a irmã Carminha do Jardim Miriam são testemunhas desta obra ocular. Que Deus te abençoe, Padre Irno, e irmão Irno, e ilumine os seus caminhos e te guarde para a vida eterna. O nome de Deus seja sempre louvado. Agradeço a Deus, irmãos, nesta noite, essa boa preparação de estar congregados juntos, essa cara irmandade. Agradeço a Deus, verdade, o nosso irmão José esteve entre nós, mas mudou para cá, irmão, um casal, os filhos, muito estimado por nós, irmãos, e ao fazermos a carta dele, dissemos que estaríamos vindo aqui entregar. A verdade é que eles passam um tempo aqui e volte, né? Não demora, né, José? Vamos orar, né? Vamos orar daqui, nós oramos lá. Então, irmãos, eu agradeço a Deus pela esposa, pelas filhas, genros, onde é motivo de glorificarmos a Deus. Agradeço a Deus por muitas obras que Deus tem feito na minha vida. Agradeço a Deus, irmãos, por uma obra que Deus fez. Irmãos, eu era moço no culto de jovens. Deus mandou a palavra no livro de Cantares de Salomão, capítulo 1 e capítulo 2. Deus usou o irmão, e ele pregando a palavra, irmãos, ele saía de trás da tribuna, ia na minha direção apontado e dizia assim: vai se levantar na tua vida um grande leão gelado que é o diabo, você vai passar pelo vale gelado que é a morte, e todo mundo vai dizer não na tua vida. Voltava a pregar para a mocidade, novamente saía de trás da tribuna, ia na minha direção e apontava: vai ser hoje à tarde na tua vida. Mas preste atenção, todo mundo vai dizer não, mas eu que sou Deus digo sim na tua vida. Agradeço a Deus, irmãos, que moço limpamos a congregação e marcamos de congregar de uma congregação 60 quilômetros da Praia Grande, Caraminguaba, nosso irmão Clóvis. Irmãos, saímos umas 15 para as 4, aproximadamente esse horário. Irmãos, e fomos, e no carro nós ia cantando, dando glória, coisa de crente, irmão, contando testemunho, alegria. Irmãos, e passamos o município de Praia Grande, Mongaguá, Itaiaí, a um posto policial. Na época era um trevo, hoje é um viaduto após o posto policial. E quando nós íamos passando aquele trevo, tinha guardas rodoviários. Irmãos, e quando nós íamos cruzando aquele trevo, um carro, ele cruzou o trevo e com uma mão segurasse, ele parou na nossa frente. Na velocidade que nós íamos, bati a minha cabeça no painel, fraturei o crânio até aqui atrás, a minha pálpebra cortou, entrou vidro dentro do meu cérebro, entrou vidro dentro dos meus olhos. Eu agradeço a Deus que ainda consegui sair do carro, me sentei, não consegui ficar sentado, me deitei. Irmãos, uma dor muito forte, logo chegou a ambulância, nos socorreram, nos levaram no pronto-socorro de Itaiaí. Quando chegamos, irmãos, os médicos disseram a nossa irmã Deusa e a nossa irmã Marlene, irmãos, que eu não haveria de sobreviver, e facharam a minha cabeça, eu já não enxergava, já também não andava, estava numa maca. Irmãos, e eu ainda estava consciente, e a nossa irmã Deusa e a nossa irmã Marlene, quando ouviram essa notícia que eu não haveria de sobreviver, elas se abraçaram dentro daquele hospital, sem se envergonhar, porque mediante a prova que passa na nossa vida, aleluia, um chora, irmãos, outros até riem, outros se desesperam, mas cada um tem uma expressão mediante a luta e a prova que passa. Elas se abraçavam, irmãos, como disse, sem se envergonhar, falavam em língua, quem via não entendia, mas elas estavam provadas, porque elas diziam: Senhor, nós não ia para a festa, nós não ia para a praia, nós não ia para as coisas desta vida, nós ia para a tua casa, nós ia cantando hino e dando glória para o teu nome, Senhor. Aleluia. Nosso irmão Jonas, que dirigiu o carro, recuou-se ao fundo daquele hospital. Irmãos, encostou na parede, ele começou a cantar o hino, e quando ele cantava com seus olhos fechados, ele ouviu que alguém também glorificava, e quando ele ouviu, irmãos, que alguém naquele ritmo também glorificava a Deus, ele abriu os olhos para procurar quem estava, não viu ninguém. Então ele percebeu que o anjo de Deus estava ali. Nos colocaram dentro de uma ambulância, irmãos, e nos levaram para a Santa Casa de Santos, o hospital mais sofisticado da Baixada Santista. E quando chegamos, irmãos, os médicos
médico já nos esperava, ele estava consciente. Irmãos, eu agradeço a Deus que eu já não andava, como disse, não enxergava, mas a minha audição, eu ouvi um médico dizer assim: você bateu o seu carro porque você bebeu todas. Eu disse: não, doutor, eu sou crente, e crente não bebe, doutor. Não ouvi mais a voz daquele médico, e na maca que eu estava eu senti que da ponta do meu pé subindo, o gelo foi tomando todo o meu corpo. Eu percebi que a morte tinha chegado naquele lugar, mas eu nunca me envergonhei de ser crente, irmão. Então enchi meu peito, irmãos, e eu dei um grito, e eu disse assim: Senhor, é chegada a minha hora, receba no céu meu espírito. Mas eu vi a voz de Deus como a voz de um homem dentro daquele hospital, e a voz de Deus dizia dessa maneira: meu servo, todo mundo vai dizer não, mas eu que sou Deus digo sim na tua vida. Agradeço a Deus, irmãos, que eu já não vi mais nada. Aleluia, fui levado para a mesa de cirurgia, 2 coágulos de sangue no cérebro. A médica, irmãos, aleluia, fui desenganado. A minha irmã chegou, a médica saiu e falou: filha, o chão está aí, você quer cair, você cai, teu irmão não tem chance de vida. A minha irmã voltou para casa, irmão, contou para minha mamãe, serva de Deus. A minha mamãe pegou o véu quando viu, irmãos, não se desesperou, mas creu na misericórdia. Pegando o seu véu, cada passo que ela dava glória para Deus. Dava mais um passo, era mais um glória para Deus. E antes que minha mãe se ajoelhasse para orar, Senhor que está aqui batizou a minha mãe na promessa do Espírito Santo. Agradeço a Deus, irmãos, dessa noite, em que fui levado para o quarto chamado autovisome, desenganado, irmão, cercado por cortinas, aleluia, num canto isolado. 2 enfermeiras cuidavam de mim, e quando eu abri os meus olhos, irmãos, estava em coma, entubado. Quando despertou o Senhor, me despertou do coma, que eu abri os meus olhos, ela falava assim: se você estiver entendendo o que eu estou falando, eu vou pôr a minha mão na sua. Quando ela pôs a mão dela na minha, irmãos, e eu apertei, a outra saiu correndo, chamou o médico. O médico logo entrou dentro daquele quarto chamado autovisome, abriu aquelas cortinas, tirou os equipamentos e falou: Raimundo, ano que vem comemora o teu aniversário, porque você renasceu. Agradeço a Deus que aquela médica que havia me desenganado, irmãos, ela falou: olha, você vai ficar de 2 a 3 meses dentro desse hospital, você não vai ser uma pessoa normal, qualquer hora para o teu cérebro, qualquer hora para o teu corpo. Mas eu agradeço a Deus, irmãos, que a palavra de Deus, ela nunca falhou. Aleluia, com 9 dias eu estava saindo de alta, caminhando por aqueles grandes, aleluia, corredor daquele hospital. E quando eu estava quase saindo, aquela médica encontrou comigo, e ela me deu alguns encaminhamentos médicos dizendo: você vai se tratar na ponta da praia, você não vai ser uma pessoa normal, qualquer hora vai parar a tua mente, qualquer hora vai parar o teu corpo. Não me desfiz, não me desfaço da medicina, mas eu agradeço a Deus, irmãos, que eu não sei o que eu fiz com aqueles encaminhamentos, não procurei um especialista, já se passa mais de 20 anos, estou liberto aqui junto a essa igreja da minha porta. Agradeço a Deus, irmãos, o horário já se avança, nós ouvimos obras maravilhosas, mas eu vou contar, irmãos, aleluia, eu vou contar 2 obras, irmãos, para que não se prolongue. Nosso irmão José que esteve entre nós, só levou alegria, irmãos, e também vamos procurar acabar no horário para não trazer nenhuma tristeza aqui para os servos e para a igreja. Agradeço a Deus, irmãos, que eu vi uma obra, irmãos, que Deus fez dentro da penitenciária, ali no culto todo sábado, 1h da tarde, e naquele culto, irmãos, congregava na faixa de 120 presos, irmãos, e tinha um preso que, conversando com outro preso, ele falava que queria até o fórum, que queria falar com o juiz, porque a vida dele mudou, que ele aceitou Jesus Cristo como Salvador da sua alma, mas ele não podia ir, é verdade, mas ele foi para o culto, e no culto Deus tomou o nosso irmão na palavra e dizia assim: você queria falar para o juiz que você não rouba mais, que a tua vida mudou, que você aceitou o Senhor Jesus como Salvador da tua alma. Mas te diz o Senhor: eu vou mostrar que eu sou Deus e que estou na tua vida, vou trazer o juiz dentro desse lugar. Agradeço a Deus, irmãos, que a palavra de Deus está escrito no livro de Isaías, que quando a palavra ela sai da boca de Deus, ela só volta para Deus quando ela tiver feito o seu fiel cumprimento. Palavra pregada, irmãos, e quando foi segunda-feira, a ordem dada pelos diretores que nenhum preso sairia da cela, não teria banho de sol, e todas as celas absolutamente ficariam trancadas. Irmão, foi convocada a guarda na muralha, e quando foi pelas 10 horas da manhã, foi anunciado nos pavilhões
que havia chegado o juiz corregedor de São Vicente, direitos humanos, muitos advogados, e todos eles entrariam dentro daquela penitenciária. Agradeço a Deus, irmãos, que o juiz, olhando todos os lugares, salas de seguro, todo lugar, ele desceu do pavilhão par superior e desceu do pavilhão par inferior. Quando ele passou em frente à cela número 12, os irmãos vão entender o poder que tem no nome do Senhor. Estava escrito no fundo da cela, em nome do Senhor Jesus. Quando o juiz olhou e leu esse nome, ele parou e perguntou: quem está preso dentro dessa cela? Aleluia. O guarda falou: aí está os crentes. E o juiz dizia: abre a porta dessa cela, eu quero entrar dentro da cela. Nossos irmãos que estavam presos se lembraram da palavra pregada no sábado, e como a igreja começaram a dar glória dentro daquele lugar. Quem estava fora não entendia, mas o nome que o juiz leu, aleluia, porque está escrito que todo joelho se prostrará, tanto no céu como na terra, ao nome do Senhor Jesus. Irmãos, e o juiz dizia: abre. O guarda falou: não posso abrir. E então o juiz perguntou: por que você não pode abrir? Ele disse: porque eu recebi ordem do meu diretor que eu não posso abrir nenhum, que ele disse que eu não posso abrir nenhuma cela. O juiz disse para ele: quem manda mais, sou eu, juiz corregedor, ou o teu diretor? O diretor chegou, pediu para abrir, a palavra cumpriu e o nome de Deus está sendo glorificado. Para encerrar, irmão, por que não pode faltar um glória na nossa boca? E os irmãos vão entender o poder do glória na boca do crente. Irmãos, eu agradeço a Deus que ali nos chamaram para fazer uma visita com uma moça que estava endemoniada. Irmãos, Deus preparou, damos a palavra, junto aos dois companheiros, partimos para aquela casa, nos levaram no quarto onde a moça estava. Entramos, irmãos, nós ficamos na comunhão esperando o que o Senhor haveria de fazer. De repente, irmãos, entramos, fechou-se a porta do quarto, nós dentro do quarto, alguém do lado de fora esmurrava a porta do quarto. A dona abriu-se a porta, quando abriu entrou uma parente. E essa parente, ela entrou e ela estava endemoniada. E eu falei: Senhor, se não bastasse uma, são duas endemoniadas. E eu disse: Senhor, eu vou pôr a mão na cabeça desta mulher. Senhor que está aqui disse dessa maneira: meu servo, começa a dar glória para o meu nome, chama os companheiros para me glorificar, que hoje eu vou mostrar para você, e um dia você vai contar para a minha igreja que o glória e o aleluia manda o demônio embora. Eu agradeço a Deus que nós começamos a dar glória, como a igreja está dando glória aqui nessa noite. A mulher que tinha acabado de chegar, ela pôs as mãos aos ouvidos e começou a gritar: para de dar glória, porque a glória está me queimando, para de dar glória, a glória está me queimando, se acredita, a glória da boca tem uma memória. Agradeço a Deus. A mulher balançou para um lado, para o outro, caiu, demônio foi embora, ela levantou falando: o que eu estou fazendo aqui? Agradeço a Deus que Deus tomou um dos irmãos na comunhão. Ele saiu marchando como marcha um soldado, tomado pelo Espírito Santo de Deus. Foi em direção à filha da dona da casa. O que estava nela dizia que era forte. Deus tomou o vaso e pôs nas suas mãos. O outro demônio caiu e Deus está sendo glorificado. Você tem o grande aleluia, que saiba o Deus adversário, que o glória da tua boca é demônio. Agradeço a Deus muitas obras que eu tenho feito. Mais uma próxima. Bom, crente não tem juízo. Ele pediu para contar mais uma obra. Então vamos contar. Irmão, Deus nos deu uma loja. E nessa loja era na rua de casa, Deus abençoe. Então nós fomos para um centro, uma rua comercial ali da Praia Grande. Irmãos, e quando nós chegamos, irmão, para abrir a loja, reformar aquele ponto, alguém foi lá e disse que daqui a 30 dias estaria fechado. Mas nem abrimos, irmãos, e alguém já foi lá lançar uma maldição. Mas abrimos, irmãos, reformamos, abrimos, e a notícia correu entre o comerciante, o que alguém havia nos aprontado, irmãos, e abrimos a loja. Irmãos, essas pessoas que haviam nos afrontado, eles entraram na sexta-feira à noite dentro de um centro de macumba, viraram à noite, amanheceu-se o dia, 9 horas da manhã do sábado, abrimos a nossa loja. Eles contrataram uma pessoa que eles chamam de Pai de Santo, e quando, irmãos, nós abrimos a loja, 9 horas da manhã, quem entra? Essa pessoa que eles contrataram, fumando um charuto, soprando na mercadoria. Eu estava atrás do balcão, irmão, e quando eu ia pedir para aquela pessoa sair, não fazia aquilo.
Senhor que está aqui falou dessa maneira: meu servo, deixa ele entrar, deixa ele fazer o que tiver que fazer, para que quando não acontecer, ele não venha dizer que não pôde fazer. Irmãos, ele fez, irmão, quando ele fez tudo aquilo, ia na sarjeta, ajoelhava, conversava com alguém, irmãos, e fez esse negócio aí, esse que eles chamam de trabalho. Quando terminou, abaixamos as portas e fizemos uma oração e entregamos na mão de Deus aquela situação. Levantamos as portas, começamos a trabalhar. Como disse aos irmãos, era um dia de sábado, e Deus muito nos abençoou. A notícia correu entre os comerciantes, e os comerciantes diziam: vamos ver quem pode mais, se é o Deus dos crentes ou é o Deus dos macumbeiros. Agradeço a Deus, irmãos, aleluia, que aqueles que haviam contratado o macumbeiro numa curva, encapotou uma caminhonete, perca total no carro, quebraram todo o maquice lá. A notícia correu entre os comerciantes, eles diziam: o Deus dos crentes está entrando em ação. Agradeço a Deus, irmãos, que não parou por aí. Aleluia, o macumbeiro lançou uma maldição dizendo: 30 dias está fechado. O macumbeiro enlouqueceu, foi parar no hospício. A nossa loja tem mais de 20 anos. Só mais uma que eu vou contar. Irmãos, é o poder de Deus, irmãos, e não existe barreira para Deus operar. Nesse mesmo galpão, dentro da penitenciária 2, irmãos, culto, e tinha um preso que ele ouvia vozes de dia e de noite. Aquela voz atormentava ele, não dormia, não tinha sossego, e ele foi pedir uma oração. Terminando o culto, ele pediu oração, orar pelo aquele rapaz, e quando foi orar, o demônio tomou ele. E o demônio tomou ele e dizia assim: o homem de branco não ama ele. O homem de branco não ama ele. Irmão, o servo na comunhão fechou os olhos, esperando o que Deus haveria de fazer. Quando ele fechou os olhos, e o rapaz endemoniado falando que o homem de branco não amava aquele rapaz. Irmãos, e quando ele falava, o nosso irmão na comunhão fechou os olhos e começou a clamar. De repente, com os olhos fechados, ele enxergou, com os olhos fechados, uma bola de fogo descendo do céu. E aquela bola de fogo estava descendo dentro da penitenciária. A guarda da muralha não viu. Ela atravessou o telhado do galpão e não quebrou o telhado. Glória ao nome do Senhor. Quando ela se aproximou, o preso que estava endemoniado deu um grito e falou: eu vou embora. Eu vou embora porque o homem de branco ama ele e o homem de branco está chegando nesse lugar. O preso caiu, o demônio foi embora. Aleluia, levantou o preso, liberto, e o nome de Deus está sendo glorificado. A igreja acredita que o Senhor vai mandar essa bola de fogo passar aqui nessa noite. Agradeço a Deus, irmão. Agradeço a Deus. Muitas obras, mas aprendemos o caminho. Deus vai preparar outra oportunidade de estarmos aqui congregados junto a esta irmandade. Desde já fica o convite, nosso irmão José, meu companheiro, nossos irmãos aqui do Ceará e toda a irmandade congregar conosco, Vila Guaramá. Nossos cultos é quinta, sábado e domingo, quarta-feira às 15 horas e reunião de jovens às 10 horas da manhã. Estamos sentindo, irmão Júlio, Maísa daqui, sabe, irmão, que lá é glória do começo até o fim. Agradeço a Deus, irmãos, muitos lugares que tenho passado, estados, nações, o Senhor tem dado a graça de passar desses lugares fracos, e desejo levar a nossa saudação com a paz de Deus, no grato amor do Senhor. Amém. Agradeço a Deus por tudo, Deus seja louvado. Deus, porque quando chegamos no estado do Ceará, nós éramos os únicos crentes naquela cidade, e com isso éramos tratados indiferentemente pelos demais crianças, pelos demais jovens também. E dou graças a Deus, amados irmãos, porquanto chegou um dia que o prefeito daquela cidade comprou uma televisão, que isso era raro ter uma televisão, e colocou na praça da cidade, e passava ali como um cineminha ao ar livre, e vinham todas as crianças nos horários matutinos assistir aqueles que na qual passava os desenhos naquela televisão. E eu dizia: mamãe, deixa eu também assistir. Todos os meninos vão, mamãe. Minha mãe falava: meu filho, ali é a imagem que fala, nós vamos orarmos a Deus. Então nós nunca fomos ver aquilo que estava se programando na cidade, e fomos
No decorrer dos dias, começou a aula e chegando na escola, todos os primeiros dias de aula, os professores pedem para fazer uma dissertação e relatando das suas férias. Mas a maior notícia, o maior evento era aquele veículo que transmitia aqueles desenhos. E naquele presente momento, uma criança disse para a professora: tia, por que nós não escreve dos desenhos que nós assistimos, do super-herói que nós vimos? Mas escrever, nós gostamos tanto, tantos poderes eles têm. Então ela disse: então escrevam. E começou os meninos falando, ela disse: vamos fazer assim. Para vocês não repetirem o mesmo super-herói, vocês vêm colocar aqui o nome de vocês, do super-herói na frente de cada um. Se um repetir, o outro tem que escolher o outro. E eu fiquei pensando, não fui assistir, não vou conseguir então escrever nada. E fui procurar quem era o meu herói. Bendito o Senhor. Naquele presente momento, os meninos escrevendo, a tia vindo olhando para tentar auxiliar. Chegou, eu estava com um caderninho aberto, todo branco. E a tia chegou e disse: Leandrinho, meu filho, você não começou a escrever nada ainda. Eu disse: tia, eu não assisti os desenhos com os meninos. Eu não tenho nenhum herói, tia. Naquela hora ela falou: você não lembra de nenhum super-herói, um herói que você tem? Eu disse: tia, eu não sei, tia. Os meninos riram e disseram: é porque ela é crente, tia. E ele não foi não, porque os crentes não vão. Naquela hora ela disse: pense. Quando ela voltou, ela disse: ainda não fez nada. Eu disse: tia, eu posso ir para casa quando terminar? Lá eu vou perguntar para a mamãe quem é o meu herói. Ela vai me ajudar e eu vou trazer então a atividade, tá bom, tia? Naquela hora a diretora entrou na sala e falou assim: vai ter a reunião de pais e mestre, e vai vir as autoridades da cidade, o prefeito, o padre, e eles vão estar aqui, todos os pais. Cada sala de aula vai fazer uma apresentação para o prefeito e as autoridades.